Uma boa noite a todos, espero que todos estejam bem. Vamos então nos preparando para mais algumas reflexões. Vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus por mais essa oportunidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, e livra-nos de todo mal. Permita, Senhor, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Hoje nós veremos um tema relativo ao livre-arbítrio. Inicialmente, vamos ver algumas ideias básicas sobre o livre-arbítrio. Com a conquista do raciocínio, o homem adquire também o livre-arbítrio, ou a faculdade de escolher por si mesmo o caminho a palmilhar. Concedendo-nos o livre-arbítrio, Deus nos proporciona, assim, a oportunidade de edificar o nosso próprio progresso. Com isso, somos os construtores da nossa própria felicidade ou do nosso sofrimento, pois temos a liberdade de escolher o caminho que mais nos agrade. Desenvolvendo-se com a razão, quanto mais se desenvolve o espírito, mais se acentua a sua liberdade de escolha, aliada à responsabilidade individual, do mesmo modo que um adulto pode decidir acerca de muitas coisas que a uma criança não é permitido, pela sua incapacidade de discernimento. Sem o livre-arbítrio, seríamos apenas máquinas irresponsáveis, sem culpa pelos erros cometidos, ou méritos pelas conquistas realizadas. Pelo livre-arbítrio, o homem, mesmo que coibido fisicamente, será sempre senhor dos seus pensamentos e de suas aspirações, pois ninguém pode interferir em nossas consciências. Sendo livre para semear e devendo sempre colher o que foi plantado, compreendemos que a criatura que hoje luta em meio totalmente adverso aos seus desejos ou ideais é alguém que no passado fez mau uso do seu livre-arbítrio e hoje se defronta com a consequência de seus próprios atos. Então, continuando esse assunto, vamos ter esse abordado no Livro dos Espíritos. São várias as questões que o Livro dos Espíritos aborda a questão do livre-arbítrio, devido à grande importância que isso tem para o nosso entendimento. Como diz o texto, essas iniciais colocações, nós através das nossas escolhas, construímos o nosso caminho. Muitas vezes não entendemos isso ou culpamos alguém por algo que nos aconteça ou alguma situação que estamos sempre culpando alguém ou passando a responsabilidade para alguém, sendo que nós escolhemos aquilo, nós escolhemos a situação. Então, no Livro dos Espíritos, na parte segunda, na questão 121 e 122, vamos ver a 121. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? A resposta dos espíritos: não têm eles o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, criou-os simples e ignorantes, ou seja,
com as mesmas aptidões, tanto para o bem quanto para o mal. Os que são maus o são por vontade própria. Na questão 122, como é que os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, podem ter a liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, alguma tendência que os leve para um outro caminho? A resposta dos espíritos, novamente, o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Não haveria mais liberdade se a escolha fosse determinada ou imposta por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, e sim fora, nas influências a que cede em virtude de sua livre vontade. É essa a grande figura da queda do homem e do pecado original. Uns cederam, outros resistiram. Vemos nessas duas respostas que a nossa escolha sempre, a nossa vontade, nós temos sempre a liberdade de escolha. O livre-arbítrio significa liberdade de escolha. Aceitarmos ou não determinadas situações que nos são colocadas. Os caminhos que o espírito percorre são por eles escolhidos. E para que isso aconteça, temos que ter a nossa clareza das decisões. Mesmo algumas decisões erradas que tomamos, sabermos que fomos nós que escolhemos aquele caminho. Isso nos dará mais condições de reparar as dificuldades que criamos, indiferentemente de colocarmos a culpa ou a responsabilidade em alguém por algum erro, por alguma dificuldade que nos encontramos, a conscientização de que fomos nós que buscamos aquilo, independente dos convites que recebemos, do mundo, das pessoas, da sociedade, a escolha final é nossa. Então isso nos dá mais condições de reparação. Se ficarmos delegando aquela responsabilidade para terceiros, o momento de conserto, o momento de progresso, ali de correção, ele vai sendo adiado, ele vai sendo postergado por nós mesmos, Então, quanto mais rápido, quanto mais consciência o espírito assume ali a responsabilidade, mais rapidamente ele consegue obter ali o progresso. E abordaremos agora um outro, dando continuidade a esse tema, mas de uma outra forma, no livro Convites da Vida, psicografado pelo Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Esse livro, como o nome diz, é Convite da Vida. Então, nesse livro existem vários capítulos, como somos convidados pela vida, pelos espíritos, por Deus, por Jesus, Os convites que a vida nos apresenta. Então, eu separei aqui o capítulo do convite à coragem. Precisamos ter coragem para muitas situações na nossa vida, para acordarmos, para planejarmos o nosso dia, os nossos dias, para fazermos as nossas atividades, mesmo diante de dificuldades, temos que ter a coragem. Então temos uma mensagem inicialmente que diz assim: o Senhor, pondo-se ao lado dele, de Paulo, disse: tem bom ânimo. É de Atos, capítulo 23, versículo 11. Continuando o texto: sorte madrasta, desabafaste, após a dificuldade que te chegou de surpresa. Tudo de ruim me acontece, proferiste em desalinho mental
após o problema intrincado que tomou corpo sem que o esperasses. Não poderia ser pior, reclamaste em pleno clima do desespero que te absorveu. Todavia, relegas a plano de ouvido todas as coisas boas que vens fluindo, que possuis, né? Então, relegas ao esquecimento todas as coisas boas que acontecem ou que possuímos. Fazem um giro pelos hospitais onde estão os rebotalhos do sofrimento. Além daqueles ali albergados, há outros sofredores que experimentam maior soma de inquietações. Multidões de mutilados estão lutando para se readaptarem à vida. Cegos exercitam a memória e surdos mudos aprendem leitura labial para saírem do isolamento em que se demoram. Crianças retardadas se submetem a tratamentos técnicos penosos, gagos corrigem a fala a duros pênates. Operados de intricados problemas orgânicos deixam-se conduzir sob limitações coercitivas em difíceis processos para a sobrevivência física. E as mães desassossegadas ante filhos inditosos, esposos traídos, irmãos malsinados, cujas dores passam ignoradas? Sai da noite a que te recolhes em pessimismo e tem coragem. Insucesso é ocorrência perfeitamente natural, que acontece a toda e qualquer criatura. Problemas são desafios à luta e dificuldades são testes de promoção espiritual. Indispensável manter o bom ânimo em qualquer lugar e posição, recordando a necessidade de nobre aplicação dos valores de que dispões: visão, palavra, audição, movimento, lucidez e tantos outros, distribuindo bênçãos entre os que conduzem mais pesado fardo. E seja qual for a aprovação que te surpreenda, tem coragem. O pior que pode acontecer a alguém é entregar-se à descrença, apagando a chama íntima da fé e caminhar em plena escuridão da estrada sem arrimo. Assim, confia em Deus e corajoso, prossegue de espírito tranquilo. Então essa mensagem da Joana de Ângeles nos faz refletir, né? Ela nos mostra que muitas vezes para podermos enxergar as coisas boas que temos, as coisas boas que nos acontecem, temos que olhar a dificuldade alheia, né? Os hospitais, os doentes, aqueles com limitações físicas, e nós muitas vezes perfeitos, sem nenhum problema de saúde, com todos os órgãos de sentido funcionando bem, com a nossa saúde perfeita, muitas vezes não desanimamos, não temos o bom ânimo para seguir adiante. E fazendo esse link com o livre-arbítrio, é a nossa decisão, é a nossa escolha, né? Nós escolhemos esse caminho, muitas vezes, de lamentações, de queixas, de reclamações, ali de desânimo em relação à vida, e precisamos desse choque, esse choque de realidade, né? Onde outros com uma dificuldade muito superior à nossa, que nós talvez nem suportaríamos, que nos faz ali enxergar, acordar e mudar o nosso foco, o nosso pensamento. Então, para que isso não seja necessário, temos condições dessa escolha, receber o convite, né? Esses convites de Deus estão a todos os minutos da nossa vida, que podemos aceitá-los. Os convites de Jesus, que são tantos para nós, dos bons espíritos, para que não tenhamos ali a necessidade de sofrer, né, e termos que enxergar o lado pior que o nosso, para podermos acordar e despertar e ter ali, recuperar o bom ânimo.
Então que essas palavras, esses textos abençoados possam fazer em nós esse despertar, que tenhamos condições de entender, e de buscar nos aprofundar nesses assuntos. Tenham todos uma boa noite, fiquem com Deus, tenham uma boa semana. Boa noite a todos, que a paz de Jesus nos envolva e nos fortaleça, e que possamos elevar os nossos pensamentos a Jesus e a Deus. E nessa oportunidade, nós gostaríamos de abordar de uma forma bem resumida a história de Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo. Mártir é aquela pessoa que morreu ou sofreu suplício por se recusar a renunciar à fé cristã. E nós encontramos o relato da história de Estevão no Novo Testamento, nos capítulos 6 e 7, narrada nos Atos dos Apóstolos. E por que é importante nós conhecermos a história de Estevão? No livro Paulo e Estevão, de autoria de Emmanuel, sob a psicografia de Chico Xavier, esse espírito revela que sem Estevão não teríamos Paulo de Tarso. E sabemos que Paulo de Tarso divulgou o evangelho aos gentios, difundiu o cristianismo. E através do exemplo de Estevão, que Paulo de Tarso guardou no íntimo de seu coração, o exemplo de resignação, de humildade, de abnegação. E por isso é importante assimilarmos o Evangelho através da história desse grande irmão. E qual foi o sacrifício de Estevão? O sacrifício de Estevão foi no momento da condenação, perante o Sinédrio, e também no dia da execução da sua pena. Sendo vítima de apedrejamento, ele se ofereceu como tributo a Jesus, ao amor de Jesus, e também intercedeu em oração à misericórdia de Deus por seus algozes. E ele apresentou uma resignação tão grande que Saulo gravou esse momento no íntimo de seu coração, e mais tarde entendeu como que ele conseguiu superar aquela situação de dificuldade, aquela situação de apedrejamento, sem reagir. E nós temos a oportunidade de destacar do livro Paulo e Estevão, de autoria de Emmanuel, a passagem em que Estevão faz a sua defesa perante o Sinédrio. Por ele ser judeu, ele tinha essa prerrogativa de fazer essa defesa. E nós vamos à leitura, mas convidamos desde já a todos a refletirem sobre a atualidade desse discurso. Israelitas, por maior que fosse nossa divergência de opinião religiosa, não poderíamos alterar nossos laços de fraternidade em Deus, o supremo dispensador de todas as graças. É a esse Pai generoso e justo que elevo minha rogativa em favor de nossa compreensão fiel das verdades santas. Outrora, nossos antepassados ouviram as exortações grandiosas e profundas dos emissários do céu. Por organizar um futuro de paz sólida aos seus descendentes, nossos avós sofreram misérias e penúrias do cativeiro. Seu pão era molhado nas lágrimas de amargura, sua sede angustiava. Viram malogradas todas as esperanças de independência. Perseguições sem conto destruíram-lhes o lar com agravo de sofrimentos nas lutas de seu roteiro. À frente de seus martírios dignificantes andaram os santos varões de Israel como gloriosa coroa do seu triunfo. Alimentou-os a palavra do Eterno através de todas as vicissitudes. Suas experiências constituem poderoso e sagrado patrimônio. Delas
Temos a lei e os escritos dos profetas. Apesar disso, não podemos iludir nossa sede. Nossa concepção de justiça é fruto de um labor milenário em que empregamos as maiores energias, mas sentimos por intuição que existe algo de mais elevado, além dela. Temos o cárcere para os que se transviam, o vale dos imundos para os que adoecem sem a proteção da família, a lapidação na praça pública para a mulher que fraqueja, a escravidão para os endividados, os 39 açoites para os mais infelizes. Bastará isso? As lições do passado não estão cheias de palavra misericórdia? Algo nos fala a consciência de uma vida maior, que inspira sentimentos mais elevados e mais belos. Ingente foi o trabalho no curso longo e multissecular, mas o Deus justo respondeu aos angustiados apelos do coração, enviando-nos seu Filho bem-amado, o Cristo Jesus. Não obstante vossa repulsa, honra-me em proclamar as glórias inexcedíveis do profeta Nazareno, cuja grandeza veio ao encontro de nossas ruínas morais, levantando-nos para Deus com o seu evangelho de redenção. Fariseus amigos, por que teimais em não compreender? Porventura temeis a realidade das minhas afirmações? Se vossos protestos se fundam nesse receio, calai-vos para que eu continue. Lembrai-vos de que me refiro aos nossos erros do passado, e quem se associa na culpa dá testemunho de amor no capítulo das reparações. Apesar de nossas misérias, Deus nos ama, e reconhecendo eu a própria indigência, não poderia falar-vos senão como irmão. Entretanto, se expressais desespero e revolta, recordai que não poderemos fugir à realidade da nossa profunda insignificância. Lestes acaso as lições de Isaías? Importa considerar a exortação de que não poderemos sair apressadamente, nem enganando a nós mesmos, nem fugindo aos nossos deveres, porque o Senhor irá adiante e o Deus de Israel será a nossa retaguarda. Ouvi-me, Deus é o Pai, o Cristo é o Senhor nosso. Muito falais da lei de Moisés e dos profetas. Todavia, podereis afirmar com a mão na consciência a plena observância dos seus gloriosos ensinamentos? Não estaríeis cegos atualmente, negando-vos a compreensão da mensagem divina? Aquele a quem chamais ironicamente o carpinteiro de Nazaré foi amigo de todos os infelizes. Sua pregação não se limitou a expor princípios filosóficos. Antes, pela exemplificação, renovou nossos hábitos, reformou as ideias mais elevadas com o selo do amor divino. Suas mãos nobilitaram o trabalho, pensaram úlceras, curaram leprosos, deram vista aos cegos. Seu coração repartiu-se entre todos os homens, dentro do novo entendimento do amor que nos trouxe com o exemplo mais puro. Acaso ignorais que a palavra de Deus tem ouvintes e praticantes? Convém consultardes se não tendes sido meros ouvintes da lei, de maneira a não falsear o testemunho. Jerusalém não me parece o santuário de tradições da fé que conheci por informações de meu pai, desde criança. Atualmente dá a impressão de um grande bazar, onde se vendem as coisas sagradas. O templo está cheio de mercadores. As sinagogas regurgitam de assuntos atinentes a interesses mundanos. O luxo das vossas túnicas assombra. Vossos desperdícios espantam. Não sabeis que à sombra de vossos muros há infelizes que morrem de fome? Venho dos subúrbios, onde se concentra grande parte de nossas misérias. Falais de Moisés e dos profetas, repito. Acreditais que os antepassados veneráveis mercadejassem com os bens de Deus? O grande legislador viveu entre experiências terríveis e dolorosas. Jeremias
conheceu longas noites de angústias a trabalhar pela intangibilidade do nosso patrimônio religioso entre as perdições de Babilônia. Amós era pobre pastor, filho do trabalho e da humildade. Elias sofreu toda sorte de perseguições, compelido a recolher-se ao deserto, tendo só lágrimas como preço do seu iluminismo. Esdras foi modelo de sacrifício pela paz dos seus compatriotas. Ezequiel foi condenado à morte por haver proclamado a verdade. Daniel curtiu as infinitas amarguras do cativeiro. Mencionais os nossos heróicos instrutores do passado tão só para justificar o gozo egoístico da vida? Onde guardais a fé? No conforto ocioso ou no trabalho produtivo? Na bolsa do mundo ou no coração que é o templo divino? Incentivais a revolta e quereis a paz? Explorais o próximo e falais de amor a Deus? Não vos lembrais de que o Eterno não pode aceitar o louvor dos lábios quando o coração da criatura permanece dele distante? E nesse momento, Estevão foi esmurrado por Saulo de Tarso. Ele interrompeu o discurso de defesa com violentos murros sem nenhuma compaixão, porque Saulo estava desprovido dos recursos de ordem moral. E nesse momento Estevão pediu a Jesus assistência para não se trair no testemunho, porque se Estevão reagisse aos murros esmurrando Saulo, ele contrariaria o evangelho, o testemunho. Então Saulo conseguiu manter-se sereno e em paz. E no dia da execução da pena, Estevão encontrava-se cheio de hematomas pelos maus tratos, seminu, sujo pelas cuspidelas, totalmente humilhado. Mas Estevão lembrou-se do relato de Simão Pedro sobre Jesus, o príncipe da paz, o Messias prometido, que mesmo amando todos os homens e abençoando os mais desgraçados, sofreu ironias e açoites para receber o suplício da cruz. Portanto, sendo ele Estevão um homem falível e portador de fraquezas, não deveria hesitar no testemunho. E para suportar aquele momento, até mesmo com alívio e paz espiritual, Estevão lembrou-se das promessas de Jesus, não reclamou e não resistiu aos dolorosos suplícios, permanecendo-se imperturbável. Recitando o Salmo 23, Estevão sentia separado por forças poderosas e intangíveis. E a cada golpe de pedra que sofria, com risos gerais, ele mantinha-se sereno, com uma paz que perturbava Saulo de Tarso. Saulo queria saber qual era a fonte daquela paz, de onde ele bebia aquela paz que permanecia nos olhos dele. E depois Estevão começou a contemplar Jesus no momento em que estava se desprendendo o seu espírito do corpo, e contemplando Jesus, ele experimentou por seu verdugo uma sincera amizade. E ele sabia que ele, Estevão, conhecia o Cristo e Saulo não. E por fim, Estevão disse: Senhor, não lhe imputes este pecado. Essa é a grandiosa lição de Estevão, mártir do cristianismo, que nos ensina a sermos verdadeiros cristãos, a perdoarmos os nossos adversários e a não retribuir o mal com o mal, mas sim com perdão e com o amor. Que possamos colher os ensinamentos dessa sublime lição de vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai as nossas dívidas à medida em que perdoamos aos nossos irmãos. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e a Jesus.